Bem, sejam bem-vindos ao curso ESG, um curso que eu ofereço aqui no meu canal do YouTube, em que busco passar um pouco de informações sobre o que é essa sigla, né, ESG, tão falada hoje em dia e que está relacionada a aspectos ambientais, sociais e de governança. Então, eu vou criar alguns canais aqui, alguns cursos de ESG dentro do canal, e cada um deles vai estar relacionado a um dos livros que eu publiquei. Então, a ideia é usar o livro como referência, tá, para eu poder comentar sobre esse assunto. Então, nessa série de apresentações desse curso de ESG, eu estou usando como referência, né, o nosso livro ESG, o presente e o futuro das empresas, publicado pela editora Vozes. Né, vocês podem ver aí na apresentação também, né, aparece o livro. E eu vou abrir um outro curso, né, que vai usar como roteiro o nosso livro A Força do ESG, publicado pela editora Alta Books. Mas nada impede de, trabalhando no curso referente ao livro de capa preta, que eu fale sobre o outro, né? Porque os assuntos são os mesmos e tem assuntos que eu falo em um livro e tem assuntos que eu falo no outro livro. Mas acaba que tem uma relação muito grande. Vocês vão ver que, embora eu separe por cursos, né, vez por outra eu vou falar do outro livro também. Então eu vou tentar explicar um pouco o que é o ESG, e no início de cada livro sobre ESG eu sempre tenho usado uma história já conhecida, né, geralmente uma fábula, para através dela poder fazer esse link com o ESG e qual a importância dele no mundo empresarial, também para os gestores públicos, né, e para nós consumidores. Então veja que o título, né, dessa nossa apresentação é "O planeta é a galinha dos ovos de ouro" e o ESG, né? Então vocês podem ver que eu dividi a apresentação em 3 partes para não ficar muito grande, né? Aí vocês podem assistir com bastante calma. Temos aqui o meu Instagram e o LinkedIn, né, caso alguém queira ver as postagens e também entrar em contato. Então o curso ESG, ele utiliza como roteiro o nosso livro ESG, o presente e o futuro das empresas, publicado pela editora Vozes, que é esse livro aqui de capa preta. Então veja que interessante como uma fábula, né, escrita há milhares de anos atrás, ela tem uma relação interessante com ESG. Lembrando que as fábulas são histórias, geralmente, né, envolvendo animais, alguns até podem falar, né, envolvendo animais, e que tem uma lição de moral no final. E é essa lição de moral que eu tento resgatar dentro dessa compreensão do ESG. E o mais interessante é que existem várias fábulas, né, com lições, né, para todos nós, e que acaba tendo uma relação incrivelmente com o ESG. Então, existe uma conhecida fábula atribuída ao grego Esopo, né? Esse aqui é o Esopo, conhecido como o pai das fábulas. Então, existe uma conhecida fábula atribuída ao grego Esopo, que viveu de 620 a 564 a.C., chamada Galinha dos Ovos de Ouro, que bem pode ser aplicada aos problemas que a humanidade enfrenta em termos de sustentabilidade ambiental e mudanças climáticas. Acredito que vocês aí já devem ter ouvido falar, né, dessa fábula, a Galinha dos Ovos de Ouro, e que é uma fábula bem interessante. São textos curtos, né, e que eles passam ensinamento para nós. Vocês vão ver também nas apresentações que sempre colocam uma fonte embaixo, né, para que vocês saibam qual a origem desse texto. Então eu acredito que vocês já devem ter ouvido falar dessa fábula, né, talvez na época de criança,
Mas para os que não ouviram falar, ou que não se recordam, ou que recordam vagamente, né, eu vou trazer o texto aqui para que depois a gente possa refletir sobre a ESG. Então a história diz o seguinte: um camponês e a sua esposa possuíam uma galinha que todo dia, sem falta, botava um ovo de ouro, né? Imaginem, gente, que sorte, né? Tu ter uma galinha especial em que ela bota ovos de ouro. Então todo dia tu pega um ovo de ouro e vai vender, né, a peso de ouro, né? E ter uma renda alta, né? Então eles tinham essa galinha que botava o ovo de ouro. No entanto, motivados pela ganância, aquele casal acreditava que dentro da galinha deveria haver uma grande quantidade de ouro. Então eles resolveram sacrificar o animal e pegar tudo de uma vez. Na verdade, o camponês e a esposa, eles acreditavam que poderia haver um mecanismo, né, de fabricação desse ovo de ouro dentro da galinha, né? Então ele começou a pensar que dentro da galinha deveria existir uma máquina de fazer ovos de ouro. E aí ele imaginou, né, que se conseguisse pegar essa máquina que estaria dentro da galinha, ele mesmo faria os ovos de ouro e ficaria rico mais rápido, né? Então veja a ganância, né? Ao invés de tu esperar um ovo de ouro por dia, no ritmo da galinha, ele, pela ganância, né, o casal de camponês, preferiu sacrificar a galinha para, nessa ânsia de conseguir maior riqueza, obter a riqueza de forma mais rápida. Para a surpresa dos dois, né, do casal de camponês, eles viram que a ave em nada era diferente das outras galinhas de sua espécie. Assim, o casal de tolos, desejando enriquecer de uma só vez, acabaram por perder o ganho diário que já tinham, de boa sorte, assegurado. Fim. Então, a lição de moral dada por essa fábula, né, nos mostra que a ganância pode fazer com que a gente perca o pouco mais certo que temos, né? Então a gente vai, a partir de agora, fazer essa reflexão a respeito da fábula A Galinha dos Ovos de Ouro com o ESG, que é o tema do nosso curso. Então a história que a gente apresentou leva à reflexão de que a insensatez e a ganância podem colocar tudo a perder. A fábula de Esopo ensina especialmente sobre as consequências negativas que os sentimentos de cobiça e ganância podem ocasionar na vida das pessoas. Então veja, pessoal, que eu coloco aqui algumas palavras em negrito, né, para chamar a atenção, né, insensatez, ganância, consequências negativas. Trazendo essa história para os dias atuais, é possível fazer uma interessante comparação, né? Se a gente substituir o camponês e a sua esposa por toda a humanidade, e se pudermos substituir a galinha dos ovos de ouro pelo planeta Terra e todos os seus recursos, então veja o que eu estou procurando comparar. O camponês e a esposa por todos nós, seres humanos. E a galinha de ovos de ouro e os ovos de ouro por todos os recursos que possui o planeta. Podemos fazer uma analogia aplicável à situação contemporânea envolvendo diversos problemas ambientais pelos quais o mundo passa, né? Então, pessoal, eu vou explicar qual que é a ideia dessa analogia. Devido à ambição de extrair o mais rápido possível os recursos de uma floresta, e aí eu coloco aqui um exemplo, tá? Madeireiros, empreiteiras e demais agentes, por exemplo, não hesitam em derrubar dezenas de árvores na ânsia de obter lucros imediatos, mesmo que para isso tenham que sacrificar outras árvores menos vantajosas comercialmente e também a fauna e a flora do local, né? Então pensem na Amazônia, com aquela imensidão, aquela área enorme, né, na qual tu tem diversas árvores, animais, plantas,
muitas vezes por causa de uma ou outra árvore em especial, se derruba uma grande área para extrair aquela árvore, né? Então, por que é feito isso? Porque é a ânsia, né, de obter os lucros rapidamente, mesmo que tu corte tudo, né? Ao invés de tu fazer um plano de manejo sustentável, né, retirando com cuidado as árvores, né, sem prejudicar as outras, sem prejudicar a biodiversidade, né? Então, além disso, né, essa derrubada indiscriminada da floresta, né, deixa de levar em conta os recursos potenciais que a floresta possui e que poderiam, por exemplo, ser utilizados na indústria farmacêutica, na de cosméticos, né? Então, a importância das florestas em pé: fornecem água, evitam erosão, a biodiversidade, regulam o clima, estocam carbono. Então, tem uma série de benefícios, né? Que o prejuízo não é apenas derrubar a árvore, mas tudo que a gente vai perder como consequência disso. Então, esses madeireiros, nesse exemplo, né, que eu trouxe, agem como camponês que sacrifica sua galinha dos ovos de ouro, que na analogia seria a floresta, a fim de obter mais rapidamente as riquezas que deseja. Então eu trouxe aqui, né, duas imagens para vocês verem que é uma comparação, né? Tem o camponês com a sua galinha dos ovos de ouro, né, que lhe dava a riqueza diária, e aqui a gente tem um madeireiro, né, com as árvores, né, que ele cortou. Então, como o camponês ele sacrifica a sua galinha dos ovos de ouro, ele passa a não ter mais o que explorar dela. Da mesma forma, o madeireiro, no momento que ele desmata toda uma área, ele não tem mais o que desmatar, né? Então é uma importante reflexão que a gente deve levar em conta, né? O desejo de se enriquecer rapidamente faz com que tu destrua a tua fonte de riqueza, sem tu explorar de forma racional. Então, no entanto, se eles podem lograr algum êxito no curto prazo, a grande pergunta é: como será o futuro das próximas gerações, nas quais se incluem os próprios descendentes dos madeireiros, né? E aí, diversas situações, eu coloquei duas imagens aqui para vocês verem, né? Calor, né? Corta mais uma árvore para ver se refresca, né? É uma ironia e muito apropriada, porque a cada ano o nosso planeta Terra tem batido recordes de aumento de temperatura, né? E aqui a gente vê uma outra figura, né, que é já essa preocupação com as gerações seguintes, na qual um senhor com o filho, né, ele planta uma árvore, quando crescer, você vai aprender a valorizar a vida. Aí passa um tempo, né, esse senhor falece, e aí o filho dele, já maior, com a filha, né, neta desse senhor, a árvore já grande, e aí ele agradece: obrigado, pai. Tá? Então, pessoal, essa primeira parte, né, eu queria contar a história da fábula, a relação inicial da fábula com o ESG, e lembrem que são 3 partes, tá? Para não ficar muito grande os vídeos, né? Então eu resolvi dividi-lo em 3 partes para que vocês possam acompanhar com calma, e lembrando que essa fábula e a relação dela com o ESG está no nosso livro, né? O ESG, o presente e o futuro das empresas, na qual eu vou usar como roteiro para as apresentações desse curso, e também vou criar um outro curso no canal do YouTube, né, que vai usar como roteiro o outro livro, né, A Força do ESG. Se vocês quiserem entrar em contato ou ver as minhas postagens, né, sobre o tema, tem um Instagram, que é o @ricardo.escritor, tem o canal do YouTube, que provavelmente é por meio deles que vocês estão vendo essa apresentação, e também tenho a minha conta no LinkedIn,
basta digitar lá Ricardo Ribeiro Alves que vocês vão ter acesso. Então, agradeço a atenção de vocês e até a segunda parte dessa apresentação. Até lá.